Muito bem, nós preparamos muitos slides. Pedro e Valber me ajudaram, mas nós vamos trabalhar agora. E eu lhe prometo, em nome de Jesus, domingo, nós vamos estar aqui ainda pregando sobre esse assunto. Essa semana tem um evento judaico chamado Yom Kippur. Aqui, irmãos, vigia, ajuda aí, meu filho. Um dia chamado Dia do Perdão. É um dia em que você faz uma retrospectiva. Meus filhos, irmãos que estão conversando lá atrás, vigia. Aqui, meu filho, estou ouvindo você. Vamos lá. Irmãos, o Yom Kippur é um dia de perdão na cultura judaica. E nós decidimos hoje, a maioria das novas alianças hoje, estão pregando sobre perdão. Amém? E eu quero que você repita comigo o título da minha palavra de hoje. Diga: perdoar e pedir perdão. O estilo de uma vida saudável e vitoriosa. Vamos lá? O estilo de uma vida saudável e vitoriosa. Amém? Eu quero que você bote a sua mão na testa, por favor. E nós vamos orar. Senhor, nós declaramos agora que o Senhor ative na memória de cada um dos teus filhos e a minha junto, de quem eles precisam pedir perdão e de quem eles precisam perdoar. No nome poderoso de Jesus, Senhor, declaramos que sai desse lugar tudo aquilo que é acusação, em nome de Jesus, e declaramos as nossas mentes cheias da tua presença, do teu vigor, da tua verdade, no nome poderoso de Jesus. Amém? Diga comigo: perdoar e pedir perdão. Isso vai trazer uma vida saudável e uma vida vitoriosa. Irmãos, não precisa ser pastor para falar o que nós vamos falar. Não precisa ser pastor. Irmãos, muitos estudos de mestrado, de pós-graduação e de outras áreas, de gente com muitos trabalhos científicos, provando o poder da cura, a eficácia do perdão. Mas nós, numa cultura cristã brasileira, quase todos nós aprendemos a rezar ou a orar o Pai Nosso. E lá em Mateus 6,12, parte da oração dos Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos repetir comigo? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, tudo que está na oração do Pai Nosso é para virar estilo de vida. E quando Jesus nos ensina a orar aqui, Ele coloca um princípio que é uma condição. Quase tudo a respeito de Deus, Ele continua sendo independente daquilo que nós fizermos para com Ele. Se nós não amarmos a Deus, Ele permanece nos amando. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Se nós somos ruins, Ele permanece bom. Mas Jesus está dizendo que aqui, se eu não perdoar, Ele não me perdoa. E escute, não tem uma exceção. Ele não vai dizer assim: para o meu filho Jurandir, eu vou abrir uma exceção aqui para ele. Para minha filha Vera, eu vou abrir uma exceção. Para minha filha Zoraima, não, ela tem um direito de não perdoar. Ninguém, absolutamente ninguém. Deus vai dar uma exceção para você. Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aos devedores. E hoje pela manhã, quando o pastor Elivaldo foi orar, eu tive uma visão de
de um papel de caderno, como se fosse de armazém antigo, que anotava dívida, que você anotava no caderno do dono da bodega, do armazém, e levava um para casa. E eu vi alguém rasgando. Eu desejei no meu coração que Ele nos ajude a rasgar toda a dívida que temos, como igreja, como família, como pessoa. Amém? Diga, no nome de Jesus. Mas no decorrer da mensagem eu também desejei que, como Mateus nos diz, que como Jesus rasgou uma dívida nossa, a gente rasgue a de outras pessoas. Você pode dizer amém? E eu quero ler um texto para você. Agora você vai abrir aí no seu celular, na versão NVI, Mateus 18. Mateus 18. Quem perdoa vai ter saúde e vai ser vitorioso. Mateus 18, do 21 em diante. Jesus conta uma parábola para ilustrar o perdão. Olha o que ele diz. Irmãos, eu não me incomodo com criança não, tá bom? Não diga para a sua criança aí que eu vou brigar com ela não, tá bom? Eu me incomodo com adulto, criança não, tá bom? Não faça medo para a criança não, que eu vou batizar ela e ela precisa ser amiga minha, tá bom? Que tem de pai dizendo, o pastor briga, o pastor briga. Eu não brigo com ninguém, viu, criança? Vamos lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. O apóstolo Pedro dá uma sugestão para Jesus. Ele era judeu, como Jesus é. E ele disse, Senhor, 7 era o número completo, perfeito. E ele disse, Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar alguém? E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo, irmãos, que ia perdoar 490 vezes por dia. Ele estava dizendo que não tem limite para perdoar. Aí Jesus resolve contar uma história para Pedro, para que ele compreendesse como Deus observa o perdão. E ele diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que devia acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. No grego, irmãos, é na média de 10.000 talentos, o equivalente a 35 quilos, irmãos, de prata. Se você puder calcular, é dinheiro demais. Um valor absurdo. Jesus colocou um valor muito alto. Eu já calculei esse valor várias vezes, muda com o tempo, mas ele é um valor muito grande. Ele equivalia ao imposto da Judéia e da Pérea anualmente para Roma. Versículo 25, diz que como aquele homem não tinha condições de pagar, o Senhor, o rei, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários aqui é na média de 3 meses de serviço de um trabalhador comum. Uma dívida irrisória comparada com os 35 quilos de prata. Não. O talento equivale a 35 quilos. E era 10.000 talentos.
É uma coisa absurda. Os bons de matemática calculei depois. O que acontece? Então o seu conservo, diz a Bíblia, que quando aqueles... E ele foi perdoado. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. O cara que foi perdoado, quando saiu, agarrou a pessoa que devia a ele 100 denários, sufocou dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Irmãos, botava a pessoa na cadeia, apanhava. Torturadores eram os homens que batia, até ele dizer se tinha dinheiro escondido em algum lugar. Se ele não tivesse, aí era vendido ele, a mulher, os filhos, como escravos. E o que apurasse, estava paga a dívida. E assim fez o rei para aquele homem que teve uma dívida de talvez 350 quilos de prata. Não foi, perdoou uma dívida de 3 meses de serviço de um ajudante. Agora olhe para o versículo 35. Assim também, Jesus conta a história, diz: assim também lhe fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Vamos repetir comigo, 35, vamos lá? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Diga misericórdia. A parábola é uma história. A palavra última de Jesus é uma palavra no mundo espiritual. Eu preciso perdoar para que os torturadores não entrem sobre a minha vida. E o Senhor diz: perdoar de coração a seu irmão. Talvez na palavra de hoje eu vou lhe ajudar a entender o que é perdoar de coração. Primeiro, irmãos, perdoar de coração aqui é como você... Coração aqui é mente. Porque muita gente diz: eu ainda não perdoei, porque quando eu lembro daquilo eu não consigo perdoar. Se você acha que só vai perdoar quando você não sentir mais nada, tem algo errado com você. Se você esperar não sentir nada, absolutamente nada em relação à pessoa, para assim você verbalizar o perdão, é porque a doença já entrou na sua vida. Então olha aqui para mim. Quando eu tinha 23 anos mais ou menos, solteiro ainda, eu fui para um seminário de cura interior. Foi a primeira vez que eu tive entendimento sobre o que eu estou lhe falando aqui. E quando eu cheguei era um acampamento, um homem que veio do Rio Grande do Sul, era em Pernambuco, em Pau d'Alho, o nome da cidade. E quando o pregador nos treinou para perdoar, dizendo que perdão é algo que sai pela boca, eu preciso falar. E ele fez um exercício. Ele disse assim: vamos juntar de 3 em 3, e vocês vão sentar, e cada um de vocês contem a pior história da sua vida, de sofrimento. E se ao contar essa história você se emocionar, der vontade de dar um murro em alguém, chorar, ou se entristecer,
Se você tiver alguma reação ao contar essa história, é um forte indício de que tem algo ali para resolver que ainda não foi resolvido. Então, quando eu caminhei com meus colegas, eu disse: eu acho que eu não tenho ninguém para perdoar, eu vivo na igreja desde menino. Engano meu. Quando os meus colegas fizeram o exercício e chegou a minha vez, eu peguei uma história aqui de Imperatriz, de uma calúnia que um colega de trabalho montou, mas montou bem montado. Não sei que propósito. Uma coisa muito covarde. E eu comecei a contar para eles. Essa história foi a coisa que eu mais de sofrimento que eu lembrei, foi aquilo. Você diante de uma pessoa não poder se justificar porque alguém numa posição maior cria uma mentira, uma calúnia contra você. Mas houve um detalhe: na medida que eu narrava aquela calúnia, minha mão começou a tremer. E eu digo: gente, minha mão está tremendo. E eu tinha atendido uma pessoa ainda Imperatriz, antes de ser pastor, que essa mulher, ao me narrar uma situação de 35 anos atrás com o marido, que ela nunca perdoou, e por isso ela perdeu o juízo depois, ela não perdoou. E quando ela me narrou aquela história, a mão dela tremia igual a minha estava tremendo. Eu digo: eu estou igual àquela mulher, tremendo. E naquela hora o Senhor me disse que eu nunca tinha perdoado aquela pessoa. Eu tinha feito como a maioria das pessoas fazem. Está na mão de Deus. Não tem nada como um dia atrás do outro. Amanhã ele encontra alguém para acertar ele. Amanhã, isso não é perdão, isso é jogar praga. Isso é você procrastinar, protelar, colocar na mão de quem não é o responsável por isso. E eu fiquei muito envergonhado, e aquele foi o dia em que eu fui diante de Deus para dizer: Senhor, eu estou perdoando fulano de tal, por isso, por isso e por isso. Senhor, eu estou perdoando fulano e fulano. Compreendi que perdão sai pela boca, mesmo quando o seu sentimento não é de perdoar. Mas perdoe, e se dentro de você há vontade de matar, de dar um murro, que ele se ferre, ou aquela outra palavra, se lasque. Se a vontade ainda é essa, você diga: Senhor, ele está perdoado, e tira de mim, Senhor, esse sentimento ruim. Eu não sou juiz de ninguém. O Senhor me fez compreender ali com 23 anos, que se eu quisesse ter sucesso na vida, eu precisava me juntar para ser parecido com Jesus. Aleluia! E não parecido com nenhum nordestino, nem com outro modelo de pessoas, porque perdão se aprende com Jesus. E eu quero dizer para você que é possível que você vai lembrar de algumas histórias e ainda ela mexe com você. E eu quero lhe dizer, claro, o que é que Deus me disse naquele dia, com muita clareza. O Senhor me fez compreender uma frase que eu quero que você repita ela. Diga comigo: não há futuro sem perdão. Vamos lá? Não há futuro sem perdão. De novo. Só as mulheres. Quem é casado aqui? Levante a mão. Nós já sabemos disso, né, irmão? Nós já sabemos. Tu também é casado, meu filho, é? É? Ainda não? Quem é solteiro aqui? Ô meu filho, se você não quiser perdoar, pode ficar solteiro, viu? Se você não quiser perdoar, pode ficar solteiro, que essa princesa bonitinha vai fazer raiva, e tu nem se fala. Olha, irmãos, por quê? Aliás, eu compreendo que um cristão, se ele não tem nenhum argumento plausível, nenhum argumento que justifique ele perdoar, olha aqui para mim, olhe que você falha. Todos nós falhamos, irmãos. Todos nós falhamos. Só que eu erro numa coisa e você erra noutra. E a gente tem dificuldade de perdoar alguém quando essa pessoa não é. Já temos dificuldade de perdoar.
mas principalmente quando essa pessoa erra em algo que eu não erro. Não há futuro sem perdão. É uma frase de um homem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984, chamado Desmond Tutu. Ele era um bispo anglicano que ajudou Nelson Mandela, aquele homem que foi preso durante 27 anos na África do Sul, num regime segregacional. Qual é a palavra? Segregacional. Minha gente, faltou o nome. Está certo, né? Terrível, o regime mais opressor do tempo moderno. E Nelson Mandela, naqueles 27 anos de prisão, os irmãos sabem a história, Rainha Elizabeth e muito mais outras autoridades, trabalhou para acabar aquilo. E quando acabou, era a vingança dos negros. Eles iam acabar com aqueles brancos, a maioria deles. E agora entra Nelson Mandela com o espírito de perdão. Quase todo o filme dele você vai vê-lo, mesmo com suas falhas, mas ele levou aquela nação a perdoar. E Desmond Tutu foi o homem responsável em redigir a nova constituinte do país. E quando ele terminou de redigir, ele perguntou para o Senhor: Senhor, me dá um título para eu botar nesse documento. E o Espírito Santo disse para ele: escreva aí, não há futuro sem perdão. E hoje, dos 54 países do continente africano, a África do Sul continua mais forte, mais rica, porque a guerra civil não entrou lá, porque o perdão chegou. Então, irmãos, não há futuro sem perdão. E olha aqui para mim, se não há para casamento, não há para nada na vida. Não há futuro para o casamento sem perdão. Não há futuro para ninguém. O nosso destino futuro era a separação de Deus. Jesus chegou na nossa vida e Ele nos perdoou. E a igreja é um agente de perdão. Fomos perdoados para perdoar. Diga comigo: fomos perdoados para perdoar. Toque no seu irmão aí, diga para ele: escutou? Fomos perdoados para perdoar. A igreja é um agente de perdão. Aleluia. Por isso, irmãos, perdoar não é fácil, você já sabe. A gente não nasce, não acorda de manhã e diz: ei, mas com vontade de hoje de perdoar. Vou fazer uma lista de quem me magoou, quem me feriu, quem me roubou, quem me rejeitou. Não, irmão. É mais fácil acordar com vontade de matar do que de perdoar. Mas o perdão, o pastor Cote diz que o perdão é o processo de enfrentar de uma maneira responsável nossas feridas e ressentimentos. Eu vou enfrentar aquilo. A psicologia do desenvolvimento tem uma palavra chamada mecanismo de defesa. É quando uma situação é tão difícil para a pessoa que ela cria um mecanismo de defesa. E um dos mecanismos de defesa é a negação, e a negação, às vezes, você esquece. A gente, quando lida levando a pessoa a perdoar, às vezes ela esqueceu do fato, porque foi tão dolorido, tão abusador, que uma amnésia acontece nessa pessoa. E é possível que algum de vocês que estão aqui hoje, você que está ouvindo essa gravação, é possível que algumas coisas tenham sido difíceis para você. Mas nós não vamos caminhar com o caminho da negação. Nós vamos caminhar com o caminho de enfrentar esse processo de uma maneira responsável, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, só na cruz que nós vamos poder dizer as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Talvez você diga: pastor, os cabras que estavam matando Jesus, eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas meu marido sabe, meu vizinho sabe, meu patrão sabe, meu irmão sabe. Não, irmãos, continua sendo enganado pelo inimigo. E nós precisamos caminhar no caminho do perdão. E eu tenho 4 compreensões práticas para lhe ajudar aqui.
E domingo nós vamos resolver o restante. Primeiro, perdão é algo unilateral. Se você olhar para Hebreus 12, 14, a Bíblia diz assim: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Perdão, irmãos, é algo que depende de mim, não depende do outro. Cuidado para você não estar dizendo assim: eu não vou perdoar porque essa pessoa nunca voltou para reconhecer que errou, ela nunca me pediu perdão, ela continua errando da mesma maneira, ela não merece o meu perdão. Irmãos, é verdade, ela não merece, mas eu mereço ser feliz, eu mereço ter saúde emocional, eu mereço ser vitorioso na vida. A falta de perdão é uma trave, um muro que você constrói, um muro que você constrói para não ser feliz. Então diga comigo: perdão é unilateral, é do seu lado. Se alguém quiser perdoar, você vai. Se ele não quiser, você o perdoou. Segundo entendimento de perdão é que perdão não significa esquecer. Não, eu ainda estou lembrando, eu ainda lembro e eu não consigo perdoar. Irmão, se você esperar perdoar só quando você não lembra mais, você quer dizer que vai ter Alzheimer, outra demência? Não, irmão, você vai perdoar com juízo bom. Perdão sai pela boca, não é esquecer. Você não vai ficar doente para poder esquecer. Eu vou perdoar porque eu preciso ser parecido com Jesus. Em terceiro lugar, esse perdão não é um sentimento, ele é um mandamento, ele é uma escolha. Eu decido, diga comigo: eu decido pedir perdão e perdoar. Não é um sentimento. Jesus disse que se do coração não perdoar, quer dizer, e coração aqui não é somente, eu vou tomar uma decisão de perdoar. Em nome de Jesus. Em quarto lugar, é que conforme Mateus 6,12, ele é um mandamento, e mandamento é porque nós vamos cumprir. Eu tenho um entendimento que eu aprendi com um homem de Deus há muitos anos atrás, que perdoar também não é esquecer, não é esquecer assim no sentido de que eu vou lembrar e vou perdoar, e se aquilo doeu, eu vou estar falando para Jesus: está perdoado. E nesse perdão em relação a mim, eu não sou obrigado a estabelecer uma amizade imediatamente, ok? Eu perdoei alguém, ela soltou uma fofoca a meu respeito, e eu agora sento com ela, perdoo e digo: mulher, agora vamos aqui de novo, já vou ser tua amiga de novo, vou te contar logo um segredo aqui. Cuidado, nós temos aqui em Imperatriz um homem de uma das nossas igrejas que converteu, e logo o processo chegou de que ele roubava o patrão dele em um certo tipo de serviço. E o líder dessa pessoa levou ele ao patrão para pedir perdão. O patrão ficou tão impressionado que disse: pois eu vou confiar em você, eu lhe dou emprego do mesmo jeito. Não devia ter feito aquilo. O cara continuou roubando, e esse homem foi criando raiva de crente, mas graças a Deus ele aceitou Jesus aqui um dia na Águia, é crente daqui hoje. O patrão, o homem, eu não sei onde ele está, mas o que aconteceu é que ele restaurou a confiança imediatamente. Mas cuidado, porque é errado restabelecer a amizade de confiança no mesmo nível imediatamente, mas também é errado você dizer: está perdoado, mas longe de mim, está perdoado, mas não quero nem ver, mas perdoado ele lá e eu aqui. Não, esse homem de Deus me ensinou que perdoar é permitir que alguém nasça de novo na vida da gente. Repita comigo: perdoar é permitir que alguém nasça de novo na vida da gente. Não é imediato,
Mas eu estou dizendo ao Senhor que estou aberto para que eu possa um dia restabelecer. E em nome de Jesus, meu filho, me dê uma cadeira dessas aqui, por gentileza. Obrigado. Irmãos, você já fez a sua lista aí? Quem é que você vai pedir perdão ou quem é que você vai perdoar? E deixa eu dizer algo para você. Semana que vem eu vou aprofundar o tema. O problema não é o que fizeram com você, o problema é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Lá em João 1:11, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. A Bíblia fala de rejeição, que é algo ruim, de rejeição. Em nome de Jesus. Jesus foi rejeitado, mas cumpriu o seu papel. Como é que você vai saber que vai perdoar alguém? Como é que você sabe que perdoa alguém? Um dia pela manhã na minha casa, a dona Valença já tinha 7 anos, mais ou menos. Chegou em casa uma intercessora, e ela disse assim para mim, irmã Tereza, e ela disse: pastor, Deus me falou essa madrugada, eu já contei para os mais velhos essa história, eu vou contar para você que é mais novo. Deus me mandou aqui, porque o senhor precisa perdoar uma pessoa, e era um pastor. Esse pastor, que Deus disse que era para eu perdoar, eu já tinha sentado com ele, com outro pastor, tinha pedido perdão por as coisas que eu achei que ele tinha sido desleal. E aquilo eu tinha resolvido protocolarmente. E nós sentamos, irmã Tereza de um lado, eu no outro, e nós cedo, e aí eu orei. Papapá, Senhor, no nome de Jesus, eu perdoo fulano, por isso, no nome de Jesus, uma oração, o pastor sabe orar. E quando eu terminei de orar, ela disse assim para mim: pastor, o Espírito Santo está pedindo para o senhor orar de novo. E eu pensei, se o Espírito Santo está pedindo para eu orar, é porque ele não aceitou minha oração. Eu tirei do automático e pensei assim: amigo de jornada, companheiro Espírito Santo, como é que o senhor quer que eu ore? Eu fiquei ali, até que eu ouvi de Deus assim: meu filho, pede a mim que abençoe esse pastor, tanto quanto eu tenho abençoado você. Meu filho, pede a mim que abençoe ele, mais do que você quer que eu lhe abençoe. Irmão, eu digo: o quê? Aquele cachorro? Dentro de mim, irmãos, é como se fosse uma injustiça. Não merece. Eu acho que naquela hora Gabriel disse para Deus: Senhor, nós pegamos ele de novo. Eu voltei para o meu lugar, e agora eu sabia como orar. Se você olhar para Mateus 5, do 43 ao 44, olha o que Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Isso é a lei. Mas eu, Jesus, lhes digo: ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Irmãos, naquele dia eu encontrei um princípio para a minha vida. Você quer saber se você perdoa alguém? Ora por ele, irmão. Ora por ele. Você quer saber se você perdoou a amante do seu marido? Você tem que perdoar o cachorro do seu marido. Mas aquela mulher conhecia você, foi sua amiga, sei lá. Irmão, baixa o joelho e ora por ela. Deus,
Eu quero abençoar aquela mulher, dar uma casa para ela melhor do que a minha. O que eu peço para os meus filhos, eu quero pedir por dela. Se você não puder orar, abençoando alguém, desconfie que você perdoou. Diga comigo: Senhor, me ajuda a perdoar. Porque às vezes nós achamos que é uma injustiça, irmãos. Não. Jesus quer me tornar parecido com Ele. O abusador, o traidor, o mentiroso, o que prejudicou você, não importa. Importa é que você vai estar se tornando parecido com Jesus. E parecido com Jesus, você vai ter saúde física, e você vai ter saúde emocional e saúde espiritual. Aleluia. Diga: não há futuro sem perdão. Em nome de Jesus. De cada 100 pessoas com câncer, seguramente 80 delas, o câncer está ligado à falta de perdão. Escute o que eu estou lhe dizendo. Alguém vai lhe ofender, lhe ferir, lhe rejeitar, lhe fazer sofrer, e se você não perdoar, você morre de câncer, e esse infeliz vai viver. Quantas injustiças nós já tivemos? Pastor, aquela mulher sofreu tanto com o marido, pastor, ela morreu, ele está bem? Eu digo: tá, porque ela precisava perdoar ele para viver. O pastor não está dizendo que todo câncer está ligado a isso, mas vários estudos mostram como você lidou com a dor, quando você lidou com o sofrimento, com a rejeição. Aí tem as coisas, tem os DNA, tem as coisas que nós carregamos. Mas, irmãos, eu podia lhe contar várias histórias. Perdoe para viver, perdoe para agradar a Deus, perdoe para ter saúde, perdoe. Irmãos, você vai perdoar quem você nem imagina, quem nunca que sabe que ele magoou. Nós precisamos cear e encerrar o culto, e semana que vem eu continuo. Mas eu tive uma experiência muitos anos atrás. O Jô Soares, que agora é morto, tinha um programa, e ele fez um dia um programa com uma velhinha de um forno micro-ondas Sharp. Uma velhinha tinha uma propaganda minha picante, e ele foi muito generoso com aquela mulher. Ele olhou de lado assim, fez uma propaganda, mandou a Sharp pagar não sei quanto para aquela mulher no lugar, uma coisa muito bonita. Demorou uns dias, chegou um grupo de irmãs cristãs do cocó na cabeça, mulheres que tiravam gente da rua, gente que pegava gente da rua, te trazia para suas casas, cortava cabelo, tirava documento, encaminhava, uma coisa muito linda. E agora aquele grupo de pessoas estava ali, de uma certa cidade do Rio de Janeiro, pedindo um lugar, porque o inverno estava chegando, e eles queriam um abrigo para entregar sopa, e contaram o que eles faziam. Aquele povo era meu povo. Eu imaginei que o gordo ia olhar de lado para aquela câmara e ia fazer uma coisa forte: prefeito de tal cidade, papatá, tá. Irmão, o gordo não fez nada. Eu desliguei a televisão e disse assim: gordo infeliz. Não era nem controle ainda. Quando eu vou dormir, o Espírito Santo disse assim para mim: vai dormir mesmo sem perdoar o Jô? O que é que o Espírito Santo dizia? Você não pode dormir com nenhum lixo para amanhã. Tem coisas que talvez não dá para hoje. Casados que estão aqui sabem. Talvez não dê para ter uma grande conversa, mas dá para dizer: me perdoa, eu te amo, eu estava errado e eu nunca vou me separar de você. Casado, aprende aí que é de graça. Me perdoa, eu estava errado, eu te amo e eu nunca quero me separar de você. Porque, irmão, durma zangado com a sua mulher para você ver a encrenca que é no outro dia. É uma carne que você trouxe do supermercado e não botou no freezer. Não tem comida, vai estragar. Não tem tempero que resolva. Diga comigo: não há futuro sem perdão. E eu vou construir o meu futuro no nome de Jesus.